Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Estamos felizes com o nosso Deus. Mais um dia na presença do Pai. E aqui estamos para louvar e adorar o seu santo nome, que é digno de louvor, glória, honra e adoração. Hoje, terça-feira, nas nossas igrejas, seria o culto de ensino. E hoje nós estaremos meditando aqui a carta aos Hebreus, no capítulo de número 12. Cartas aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 5 e o versículo de número 6. Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 5 e o versículo de número 6. E vai dizer assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós podemos se assentar. Louvamos a Deus. E nesta noite o tema nas nossas igrejas é a tempestade para correção, ou uma tempestade para que haja um conserto. Nós vamos meditar aqui nesta noite, propriamente dita, na história de Jonas, aonde vai nos levar esse comentário a respeito da tempestade. O texto nos fala a respeito ali no acontecimento com Jonas, quando o Senhor o chama para que ele fosse pregar, levar a sua palavra de arrependimento a Nínive, porque a sua malícia tinha chegado até o Senhor. Então, quando nós observamos a história ali de Jonas, nós vemos algo muito interessante. Hoje, comentando a respeito do tema, falando uma tempestade para correção, se nós formos pensarmos em sã consciência, nenhum de nós queremos uma tempestade para correção. Quando nós vamos meditar, acalmar os nervos, nós vamos dizer que às vezes não é preciso uma tempestade, mas existe em nossas vidas, às vezes, tempestade que nós mesmos provocamos, e às vezes nós vemos até ela chegar, quando nós estamos num tempo normal das nossas vidas, quando o tempo se forma para uma chuva, e a chuva é pesada, uma tempestade que se vem, você vê às vezes ao longe aquelas nuvens escuras, aquele vento que sopra, então ali você já denota, uma tempestade está vindo aí. Então você se precaver, você se prepara, você se guarda, você se protege, porque a tempestade vai vir. Mas existem situações que às vezes somos pegos de surpresa. A tempestade chega e às vezes não há tempo de se preparar. Então nós vamos entender aqui um pouco a respeito da história de Jonas, que é uma tempestade que ele mesmo a provocou, pois diz a palavra que o Senhor pede para que ele fosse para Nínive, levar uma palavra de arrependimento para o povo. Só que ele sabia da história desta cidade, ele sabia da história desse país, desse povo, a qual era um povo muito sanguinário, um povo muito terrível, onde matava os seus adversários de uma forma tão cruel, ao ponto de às vezes pegarem os homens e arrancarem as suas peles com a pessoa ainda viva. Então eles ali tiravam a pele da pessoa, a pessoa ainda viva. Isso era coisa muito terrível. Decapitavam as pessoas, cortavam as suas cabeças e faziam pirâmide com seus crânios. Então era um povo muito cruel, um povo muito terrível, sem contar com os profetas que ali iam levar a palavra e também eram mortos. Então Jonas, ele tinha um receio muito grande, vamos dizer assim, uma rincha pessoal com este povo. Então ele sabia, conhecendo Deus ao qual ele servia,
conhecendo o nosso Deus, ele sabia: se eu levando a palavra de arrependimento, certamente esse povo vai se arrepender e Deus vai o perdoar, porque Deus, ele é misericordioso. Então, com isso, Jonas então se hesita em levar a palavra para Nínive e foge totalmente para um lado oposto, vai para Tarso. E quando ele foge, quando ele sai da direção, quando ele vai para um destino que ele mesmo programa, um destino que ele mesmo, vamos dizer, ele percorre essa direção, que ele mesmo trajeta para ele, então ele começa então a criar para si uma tempestade. Então ele vai e pega um navio, e diz a história que ele paga por esta passagem, entra no navio e vai para Tarso, sendo que o seu destino e a vontade que Deus queria que ele fosse era um lado totalmente oposto. Mas ele vai, entra no navio, e diz a palavra que ele se sente tão tranquilo, tão seguro do que ele estava fazendo, que ele chega até a dormir. Ele dorme, ele vai para o porão do navio, e ali ele dorme, ele cochila e dorme um sono profundo, ao ponto de que a tempestade vem. Ele não viu o tempo se formar, ele não viu o vento soprar, ele não viu as nuvens escuras, ele não viu nada disso, porque estava dormindo. Então, quantas das vezes que a tempestade vem na nossa vida, o problema chega, a dificuldade bate a nossa porta, e às vezes nós estamos desapercebidos, estamos longe, estamos, vamos dizer, em outra direção. E Jonas estava aqui, dormindo no porão, enquanto os marinheiros estavam correndo e jogando as coisas fora do navio, tentando aliviar o peso e preocupado para salvar a embarcação. Jonas estava dormindo. E vai até o ponto deles então acordar Jonas, porque não era possível, na maneira que eles estavam enfrentando a situação, e Jonas está dormindo. O grande problema é que às vezes na nossa vida as coisas estão acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, e parece que demoramos para acordar e ver o que está acontecendo. Demoramos para ter noção do que está sendo realizado à nossa volta, e ali a gente é preciso que alguém chegue: ei, acorda, desperta, você não está vendo o que está acontecendo? E Jonas então ele desperta, e ele começa a ver que realmente estava acontecendo, era uma tempestade. E os marinheiros então começam ali a se preocupar, e começam a conversar, e lançam a sorte cai em Jonas, e pergunta para ele: quem é você, que povo você pertence? E quando ele se identifica, ele então ali se declara realmente o provocador daquela tempestade. Então ali os marinheiros, mais do que depressa, faz com que ele peça para o seu Deus, para que venha nos livrar dessa tempestade. E Jonas então, sabendo realmente, ali ele desperta, ali ele acorda, aí ele fala: não, o causador disso sou eu, o problema sou eu. Então o que ele faz? Me tire do navio, que esse problema vai ser sanado. Então chega ao ponto deles então pegarem Jonas e lançarem fora do navio. E todos nós conhecemos a história e sabemos que então vem um grande peixe, pega Jonas, e todos nós sabemos que ele então volta para a direção ao qual ele era para ter pego desde o início. Desde o início era para ele ter pego essa direção. Só que ele pega uma direção totalmente oposta, totalmente ao contrário, totalmente diferente daquilo que Deus tinha colocado para ele fazer. E essa tempestade chegou, esse problema chegou. Então quando ele sai do navio e ele realmente vai para a direção ao qual ele era para ter pego desde o início, acalmou a tempestade, e ele vai seguindo por 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, para que pudesse chegar ao destino realmente, ao qual ele teria ter tido essa decisão lá do início. Então veja só que é uma tempestade, irmãos, para correção, uma tempestade para colocar no caminho. Então existem situações na nossa vida, Deus não vai levantar uma tempestade ou criar uma tempestade na minha e na sua vida para nos destruir. Deus não precisa disso.
Você acha que Deus às vezes vai usar o vento, vai usar o mar, vai usar a natureza para nos destruir, como se nós fôssemos algo muito grande? Não, Deus não precisa de tudo isso. Se Deus realmente quisesse nos destruir, era só cortar o fôlego que é dele. Mas não, Deus coloca tempestades, problemas, situações na nossa vida, às vezes é unicamente para nos colocar no caminho que nós devemos seguir. Então nós às vezes precisamos parar e pensar, despertarmos, acordar, sair do porão, entender qual é o motivo dessa tempestade, qual é a ligação dessa tempestade, por que é que ela veio, que direção eu estou, que direção que eu deveria estar, para que nós não venhamos nos prejudicar ou prejudicar alguém, mas que tenhamos o desejo de estar na direção de Deus. Esse é o objetivo. E Jonas então entendeu. Ele vai até Nínive, prega a palavra do arrependimento, e o efeito para qual ela deveria ser acontece. Então, ou seja, irmãos, às vezes nós estamos passando por situações que às vezes nós mesmos provocamos. Não vamos generalizar, lógico que não. Mas existem situações nas nossas vidas que às vezes é preciso nós pararmos, pensarmos, meditarmos e ver se realmente estamos no caminho que Deus realmente quer que estejamos. Jonas demorou um pouco para acordar e pegar a direção correta, acordar e fazer realmente o que Deus queria. Então, quando ele toma essa decisão e ele faz aquilo que realmente Deus queria, porque uma coisa é certa, meu irmão, não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser nenhum de nós que com as nossas birras, com as nossas teimosias, que vamos mudar a vontade e o decreto de Deus. Jamais. Deus é Deus e nós que somos servos. Nós que somos servos. Então não adianta nós queremos fugir, não adianta nós queremos pegar outro lado, não adianta nós queremos dar jeitinho. Quando Deus determina, está determinado. Então é mais fácil obedecê-lo, é mais fácil realmente obedecer a sua vontade. Jonas fez aquilo que Deus já tinha pedido para ele desde o início. O resultado era isso mesmo para acontecer. Aquilo mesmo era o que Deus queria, que o povo se arrependesse, que o povo realmente mudasse o seu estilo de vida. Então, ou seja, meu irmão, Deus ele conta com você, ele conta comigo para mudar cidade, para mudar povos, para mudar nações, para mudar sua casa, para mudar sua família, aqueles que estão à sua volta, com apenas usar a sua vida na mão dele. É isso que Deus quer. Então Jonas vai, leva a palavra, anuncia a palavra. O povo entra em jejum de arrependimento, muda seu estilo de vida. Então era isso mesmo que Deus queria. Então Jonas começa a ver o resultado da palavra que ele levou. Precisava ele ter mudado o destino, precisava ele ter ido para Tarsis, precisava ele ter provocado aquela tempestade, precisava ele fazer com que aqueles marinheiros ficassem totalmente apavorados, precisava ele quase levar o navio a pique. Precisava tudo isso? Não precisava. Às vezes nós passamos por situações que não é preciso passar. Às vezes enfrentamos tempestade que não era preciso enfrentarmos, porque às vezes hesitamos, nós questionamos muito a Deus, nós queremos colocar a nossa vontade, a nossa visão, colocar o nosso coração, colocar a nossa opinião, achando que nós vamos ter razão em algum ponto. Mas entenda, meu irmão, Deus, Ele sabe de todas as coisas, ou seja, a autoridade máxima, a consciência e o saber de Deus está muito além do nosso. Aleluias. Ou seja, Ele sabe o que Ele está dizendo, Ele sabe o que Ele está pedindo. Então, se nessa noite Deus tem pedido algo para você,
Se nessa noite Deus tem determinado algo para a sua vida, não mude de direção, não mude de destino, não tome outro rumo, faça a vontade dEle, e o nome dEle vai ser glorificado e exaltado sobre a sua vida. Então às vezes nós enfrentamos tempestade por outros motivos, mas há tempestade para a nossa correção. Existe tempestade para que nós venhamos a nos colocar no propósito e no caminho do Senhor. E Deus nesta noite Ele fala conosco, Ele fala com você, Ele conta comigo, Ele conta com você, meu irmão, minha irmã, Ele conta com você, jovem, Ele conta com você, adolescente, para que nós venhamos levar a palavra dEle e estar no centro da sua vontade. A vontade de Deus é que Jonas estivesse em Nínive, mas a vontade de Jonas é que ele fosse para Tarse. A vontade de Deus era fazer com que aquele povo, uma nação, viesse ao arrependimento. A vontade de Jonas era que todos morressem. A vontade de Deus é que ele levasse a palavra. A vontade de Jonas é que eles não ouvissem palavra nenhuma. A vontade de Deus era fazer um reboliço e mudar o modo de vida. A vontade de Jonas era que ele continuasse vivendo naquela mesma miséria de vida que eles estavam. Ou seja, o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus prevalece, é superior e sempre será Ele em primeiro lugar na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Então que nesta noite, irmãos, nós possamos entender, se por um acaso estamos passando por uma tempestade, o que será? Será que não estamos no caminho totalmente oposto da vontade de Deus? Será que essa tempestade não está sendo provocada por nós mesmos? Será que essa tempestade não é culpa minha? Será que essa tempestade não é culpa sua? Mas é preciso que nós venhamos parar, olharmos, pensarmos e como saber? Volte ao ponto de partida, volte no início, o que Deus falou, o que Deus determinou, o que era para nós fazermos, o que estamos fazendo. Então vamos colocar os pingos nos is, vamos ajuntar todas as coisas e ver se realmente estamos dentro da vontade de Deus. Aleluia. Mas o Senhor, Ele é poderoso e misericordioso, e aqui Ele usa de misericórdia com este povo. E a carta aos Hebreus vai dizer que nós venhamos, para que a gente não venha se esquecer das exortações que se argumenta conosco e como os filhos, porque não podemos desprezar a correção do Senhor, e nem tampouco nós venhamos desmaiar ou tirar o sentido quando formos repreendidos por Deus. Porque o que às vezes acontece é que nós não queremos sermos repreendidos pelo Senhor. Não queremos. Nós achamos que estamos sempre certos. Achamos que estamos sempre no caminho certo, que nós não erramos. E infelizmente, irmãos, entenda isso, infelizmente, às vezes nós pensamos que quem está errando é Deus. Aqui eu tenho certeza, Jonas pensou que Deus estava errado, que ele não poderia usar de misericórdia para este povo, pelo que o povo fez, pelo que o povo executava, por tudo que eles já fizeram. Então para Jonas, eles teriam que pagar. Então às vezes nós pensamos que nós estamos sempre certos, e Deus é quem erra. Mais uma notícia para mim e para você: Deus jamais errou. Deus jamais errará. Por isso é que Ele é Deus. Aleluia. Ele jamais vai errar. Ele jamais vai fazer algo que não esteja de acordo com a sua vontade. Jamais. Então nós temos que entender como que estamos diante dele, como que estamos no caminho do Senhor.
O que estamos fazendo? Será que o que estamos fazendo não é o motivo da nossa tempestade? Será que o que estamos deixando de realizar na presença do Pai não é o motivo deste vento, dessa turbulência toda? É o momento para que nós venhamos pensarmos, e não falando somente pelo caos que o mundo está passando, não. Isso veio agora, não tem nem um mês. Nós estamos falando da nossa vida pelo um todo, do nosso caminhar com Deus, da nossa vivência com Cristo. Então que nesta noite nós possamos deixarmos de pegarmos navio em direção errada, deixarmos de pegar navio, embarcações que nos dê tranquilidade, que não é a tranquilidade de Deus. Que tem muito de nós que às vezes entramos em embarcações que nos leva num sentido totalmente oposto à vontade de Deus. Mas é melhor andar dentro de um peixe fazendo a vontade do que num grande navio e não estar na direção de Deus. Porque fazer a vontade do Pai, às vezes é preciso renúncia, é preciso muitas coisas ser deixadas de lado, é preciso muitas vezes chorar, é preciso muitas vezes padecer, é preciso muitas vezes você pensar realmente, ficou eu para trás, o eu já foi, agora quem faz e quem vive na minha vida é o Senhor e não sou eu mais. Haverá momentos na sua vida, por decidirem fazer a vontade de Deus, que vão olhar para você e vão achar que você não está no seu juízo perfeito. Vão olhar para você e vão dizer, não, ele não está nos seus dias normais. Vão olhar para você e vão dizer que você está fora de si. Mas é melhor não ser entendido pelo mundo, mas ser compreendido por Deus. É melhor não ter aprovação de muitos, mas ter aprovação de Deus. Porque às vezes muitos dizem, deixa para lá, conta comigo. Você recebe a aprovação de um, a aprovação de outro, enquanto Deus não está aprovando as nossas atitudes. Mas nessa noite, em nome de Jesus, pegue a embarcação ao rumo e ao destino que Deus quer te levar. Não ao destino que nós queremos ir, mas o destino que Deus, o Todo-Poderoso, quer levar você, a sua vida e o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus possa nos abençoar através dessa palavra. E eu tenho certeza que Deus está falando conosco grandemente nessa noite. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, para que a gente pare e pense, qual é o destino que estamos seguindo, que embarcação que estamos, que tempestade é essa, que vento é esse, que problemas são esses, qual é a causa disso? Possa ser que tudo isso seja para um só propósito, nos colocar no caminho do Senhor. Então que Deus nos guarde, que Deus guarde a sua casa, que Deus guarde a sua vida, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde o seu ministério, que Deus guarde a nossa chamada e que nós possamos ouvir sempre a voz do Senhor e fazer a sua vontade antes que a tempestade venha, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe a igreja do Alto da Pompeia e que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre cada um, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração, como nós sempre fazemos, apresentando nossos irmãos, nossa irmã Tereza, sua casa, sua família, também pastor Jorge, diácono Jair. Vamos continuar orando, apresentando aqui a igreja do Alto da Pompeia, os nossos irmãos, a todos que carecem, e necessitam, os irmãos que sempre temos citados aqui e necessitam das nossas orações, a mãe da nossa irmã Paola, nossa irmã Aline, nossa irmã Fernanda, Fabiana, minha sobrinha Érica, continuar orando por ela, apresentar todos os nossos irmãos, nossa irmã Petrúcia, que hoje está aqui. Vamos orar em favor da netinha, da nossa irmã Petrúcia, que não está dormindo à noite, mas que Deus venha dar saúde, abençoar e dar um sono tranquilo a esta criança. Vamos continuar orando, nossa irmã Ana, nossa irmã Ivani, que também está aqui, nosso irmão Pierre,
também apresentar todos, que Deus venha abençoar de uma forma especial, em nome de Jesus, aos irmãos que estão em casa, né, necessitados de Deus, da sua presença, da sua misericórdia. Que Deus venha abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família, aos nossos irmãos que estão trabalhando no campo, levando a palavra, outros que estão nesse momento também fazendo a vontade do Pai, que Deus possa alcançá-los, né? Alcançar os hospitais, as pessoas que estão enfermas, precisam da cura, precisam de um milagre, que Deus possa alcançar nessa noite, através do seu poder, da sua glória e da sua misericórdia, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus apresentando. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e nós te glorificamos. Exaltamos a ti, Senhor, nesta noite, por mais uma vez o Senhor ser conosco. E eu tenho certeza, Pai, que nesta hora o Senhor tem estendido as suas mãos sobre a nossa vida, Senhor, sobre este lugar, sobre cada servo teu, Jesus querido e santo, que estão em vossos lares. Meu Deus, visita o Senhor nesta hora, levando a saúde, levando a bênção, levando, Senhor, a vitória em nome de Jesus. Os nomes que aqui foram citados, Pai, visitam eles, Senhor, nesta noite. Guarda, Senhor, acampa os teus anjos em volta, e que a tua presença, a tua glória e o teu poder, Senhor, esteja sobre eles. Pai querido e Pai santo, nós te pedimos nesta noite que a tua mão, Senhor meu Pai, venha ser conosco, e o teu favor seja com cada um, ó Pai, em tempo oportuno, Senhor da glória. Nós te louvamos por tudo, pelas bênçãos, pelos livramentos, pelo dia de hoje que o Senhor nos concedeu o fôlego de vida, e nesta noite, Pai, nós te agradecemos por tudo, e que a bênção e a vitória seja na vida dos teus servos, na vida dos teus filhos, que a misericórdia de Deus seja com a tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja do Alto da Pompeia, que a misericórdia de Deus continue conosco, e eu creio, já estamos chegando no fim, e logo logo nós estaremos aí adorando e bendizendo o nome santo do Senhor, né? Se alegrando na presença do Pai e glorificando o seu santo nome. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor.